pessoas já estão vendo isso. Sendo impactada pelos juros do país. Não gaste o seu dinheiro comprando à vista. Primeiramente, a gente ter uma boa experiência e saber o que a gente está falando. Então tem o quê? A mesma chance. Eu coloquei ela na realidade. Porque é muito normal o brasileiro deixar o importante se tornar urgente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Home Point. E hoje o papo é aqui em casa, é entre parceiros. E nós temos a honra de receber uma ilustre convidada, Miriam Bernardes, que está aqui com nós. Miriam, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história, para o nosso público te conhecer. Gente, que legal estar aqui hoje. Bom, a gente já tem uma longa trajetória juntas, né, Paula? São Verdade. 14 anos Tudo trabalhando isso? com produto consórcio. Caramba! O engraçado que é assim, a gente entrou no mesmo mês, né? Mesmo A mês. nossa contratação lá atrás, como vendedoras do produto lá no salão de vendas, aconteceu no mesmo mês. A gente se conheceu e aí dentro lá do salão a gente já tinha ali, cada um tinha que vender, todo mundo tinha suas metas, né? Mas a gente já tinha as nossas parcerias ali. Então a gente ia para cliente juntas, uma ajudava a outra ali no atendimento. O que a gente já costuma ter em salão de vendas, costuma ser assim. As pessoas costumam se ajudar muito, né? E a gente já tinha uma troca muito bacana, né, Paula, lá atrás. Sim, com Que certeza. legal, caramba. E aí a gente já deslumbrava algo, né? E aí foi quando a gente, em tempos mais recentes, né, Miriam? É isso aí. A gente pensou, né? O porquê não, né? Por que não a gente se juntar? Porque dentro desse mercado de consórcio e de corretores, principalmente, que hoje a gente é corretoras, né? Eu acredito que às vezes é muito difícil ter essa liga, né? E pessoas que tenham o mesmo objetivo e o mesmo sangue nos olhos, as mesmas metas. E, enfim, estamos aí, né? Que legal! É aí que surgiu, vamos dizer, a Bernardes e Costa, É né? isso aí. Então é isso, pessoal. Hoje aqui o papo vai ser sobre consórcios, investimentos e nós temos aqui uma experiência, uma mesa de peso. Somando aqui dá mais de 28 anos, quase 30 anos de experiência. Então tenho certeza que vocês vão ter insights de primeira aqui. Vem, você vai gostar. Vamos lá então, Miriam. Uma pergunta para aquecimento aqui para o nosso público. Como é que você enxerga hoje o cenário de investimentos? As pessoas mudaram o seu mindset? O que elas acham sobre o consórcio, sobre a alavancagem com consórcio? Você acha que hoje as pessoas estão mais conscientes sobre isso? Com toda certeza. O que a gente mais percebe, o que a gente mais recebe hoje na mesa para atendimento é cliente que já vem com muita informação. Isso é muito bom. A gente às vezes até comenta, né? Nossa, às vezes a gente já tem até uma jornada de atendimento aí que a gente pula. As pessoas estão buscando muita informação e as pessoas que começam a investir também veem hoje o consórcio como um produto excelente para investimento. As pessoas já estão vendo isso, né? Por conta de tanta informação que a gente tem no mercado. Né? Tem muita gente boa hoje atuando com o produto, então a gente está conseguindo disseminar, né? Trazer essa informação de uma forma muito pulverizada agora, né? Para todo mundo e fazer um movimento bem legal com o produto. E eu acredito E você, que até Ana? as redes sociais trouxeram muito Sim. isso, né? Porque anteriormente, quando a gente começou, não tinha esse frisson de Tinha rede social, né? A rede social era mato. É. Hoje as pessoas elas usam as redes sociais para buscar informações, como você falou, para ver os grandes players, né? E eu acredito que isso veio muito forte da pandemia para cá, né? Sim. Da pandemia para cá a gente teve uma mudança absurda, né, com o produto. As pessoas sentiram realmente a necessidade de encontrar meios para de repente comprar um imóvel maior porque precisava de um escritório e a coisa foi mudando, foi evoluindo e as pessoas foram se interessando ainda mais pelo produto, né? É verdade. E o que a gente viu também, as pessoas sendo impactadas pelos juros no país. Como você faz, qual que é a sua leitura hoje? Ficou o consórcio? Porque o consórcio ele foi criado lá na década de 60 justamente para combater as altas taxas de juros no país.
Mas será que mudou alguma coisa no país em questão de juros? Será que melhorou? O que você acha? Qual que é a sua percepção? A gente tem taxas de juros altíssimas, a gente tem taxas de 13% a 18% ao ano. Então, quando a gente vai colocar isso na balança, o consórcio, que já era uma excelente opção lá atrás, com as taxas que a gente tem hoje, ainda é muito melhor. Então, a gente tem taxa no mercado do consórcio de 0,9 ao ano, dependendo da administradora. Olha só que a legal. 1,5 ao ano. Então, quando a gente vai fazer a conta, não tem como dizer que não é um excelente produto. Aí o que ocorre é que as pessoas hoje estão sentindo mais no bolso, porque quando a gente começou lá atrás, ainda se tinha os juros um pouquinho mais atrativo, A gente né? tinha 7, 8 ao ano. Exatamente. Aí as pessoas às vezes, vou fazer, né? Uhum. A maioria se arrepende no decorrer do tempo e do prazo, né? Porque o que a gente costuma dizer é que a gente não fala mal de financiamento, mesmo porque alguma vez na vida a gente passa pelo financiamento, né? Eu tenho uma frase que eu uso sempre: financiamento não é ruim, ele só é mais caro. E dependendo da situação, tem gente que realmente não tem outra via. Ela não consegue pagar o aluguel e se planejar financeiramente para guardar um fluxo de contemplação. E aí existem casos e casos, por isso que todo atendimento é personalizado e ele precisa ser estrategicamente pensado para aquele cliente, porque um cliente que precisou financiar agora não é o fim do mundo, porque a gente também consegue encontrar alternativas para que ele saia desses juros abusivos dentro de uma janela aí futura. Isso que é importante. A gente trazer a consciência de que tudo bem se não foi o melhor cenário, o que eu não posso fazer é estagnar. Eu preciso fazer uma ação que traga para mim um resultado melhor ali, favorável lá na frente. E que é o que muitos investidores fazem às vezes, né? A gente vê que algumas pessoas de high ticket, às vezes, ficam um pouco com o pé atrás no consórcio e eles vão para o financiamento por conta disso, né? Que eles querem entrar logo, pegar, fazer posse do dinheiro. Então, por isso que é importante, primeiramente, a gente ter uma boa experiência e saber o que a gente está falando. A gente não é só papagaio que repete juros baixos, não tem juros, né? Tem que fazer conta. Mas ficou uma dúvida aqui. A gente está falando de financiamento, taxa de juros, mas e para aquele público que gosta de comprar à vista? Porque eu sou de uma geração em que eu aprendi dos meus avós e meus pais, em que eles falavam, olha, é melhor comprar à vista, não, é melhor não ter dívida. O que a gente pode falar para esse público que está nos assistindo? Talvez mudar esse mindset. Existe algum conselho, alguma orientação quanto a isso, Miriam? Existe, na verdade, assim, que bom que existem pessoas que podem comprar à vista, mas melhor ainda é quando essa pessoa consegue ter entendimento e informação para que não gaste o seu dinheiro comprando à vista. Exato. Porque o meu dinheiro ali, o meu ativo protegido, ele me rende em qualquer renda fixa, qualquer produto de renda fixa, pelo menos 1% ao mês. E aí, se a gente usa esse dinheiro com estratégia, faz a conta desse rendimento do jeito certo, porque a gente precisa também fazer a conta na hora de utilizar esse rendimento ao nosso favor, a gente resgata esse rendimento para poder direcionar para as parcelas de um produto no consórcio, por exemplo. Isso. E aí eu estou protegendo o meu ativo, estou protegendo o meu capital e eu estou também gerando novas rendas. E novos patrimônios, né? Porque você imagina, você está colocando R$1 milhão, R$500 mil num único imóvel, né? E às vezes esse imóvel nem vai te rentabilizar, porque é o imóvel que você vai morar. Uhum. E aí se você duplica, né? Quebra no meio, você pode ter um imóvel para você morar e um outro para se pagar. Exato. Para futuramente você ter uma renda, né? Não, seria bom então trazer um exemplo aqui para o nosso público, né? Para ficar mais fácil a visibilidade, né? Então, eu costumo pensar assim num valor. Eu sou mais modesto, 1 milhão. Coisa pouca. Eu tenho 1 milhão na conta. Vale a pena eu comprar um imóvel à vista?
eu tendo 1 milhão na minha conta? Ó, só de pensar que se você vai comprar esse imóvel para negócio, um imóvel de 1 milhão, dificilmente você vai ter 1% de aluguel, né? Que seria o valor do aluguel Exato. em cima de 1 milhão. Ou seja, 10 mil reais você vai ter no aluguel? Não vai ter. Dificilmente. Então já começa por aí, já tá perdendo dinheiro. Comprou à vista para alugar, o teu dinheiro parado ali, Já estaria dando protegido, mais. já te daria 10. Tá. Se você comprar um imóvel e imobilizar, pensando no retorno da locação, você vai ganhar 7,5, Uhum. 8. Se for E olha muito, lá. né? Muito bem localizado. Entende? Um imóvel de 1 milhão, você vai ter no aluguel mais ou menos isso. Então não faz muito sentido. Interessante isso que você falou. Pessoal, presta atenção. Se você tem 1 milhão na conta, você vai no mínimo aí ter um rendimento de 1% ao mês. É o que a Miriam falou, 10 mil reais que você vai ter com esse dinheiro Que lá. tira os impostos, tal, né? 0,9, vai, Uhum. né? Mas e aí, a gente precisa fazer o quê? Multiplicar esse dinheiro. Não imobilizar, que nem a Ana falou, imobilizar ele num único bem. Colocou num bem, você vai ter o quê? 7, 8,5 de aluguel Então, e qual ainda que é a melhor pagar estratégia? os impostos. Exato. Qual que é a melhor estratégia, então? Bom, a gente contrata 1 milhão, utiliza uma parte desse 1 milhão que No eu consórcio. tenho para a gente fazer ali uma oferta de lance. E é Boa. claro que é importante desenhar essa estratégia de lance, porque a gente tem vários caminhos. Uhum. Eu posso dar um lance maior se eu tiver um pouco mais de pressa. Eu, particularmente, não utilizo a estratégia de lance livre para mim. Quando eu faço conta, não funciona para mim, né? Porque eu não contrato consórcio com pressa. Eu vendo consórcio, eu preciso saber que eu preciso esperar o fluxo, porque esse fluxo de espera ele vem ao meu favor. Claro. Então eu dou lances sempre menores. Mas aquele cliente que não quer esperar, pode dar o lance livre, que ainda assim a conta fecha, e fecha muito bem. A única coisa é que eu deixo de fazer mais dinheiro quando eu dou um lance tão agressivo. Entende? Se eu puder esperar um pouquinho mais, eu faço 2 vezes o mesmo crédito que eu tô fazendo na emergência ali. O que a gente Olha, costuma muito dizer bom. é que a sacada do consórcio é você usar o mínimo necessário para Exato. atingir o máximo possível de Exato. dinheiro. Isso é Né? importante. E a mesma, isso é algo que a gente também tem muito, né, em mente. A gente compra o imóvel, compra o que tiver que ser É isso. com o nosso chamado lance fixo, É isso né? aí. Mas eu tenho uma dúvida agora, e aí eu estou provocando aqui, trazendo uma provocação, porque hoje parece que virou uma modinha falar sobre consórcio, né? Grandes players, influenciadores estão falando muito. E o que tem acontecido? Muita gente apareceu vendendo consórcio. Muitas operações novas, né, no mercado. E aí está se falando muito, ó, só com embutido contempla. O que é esse embutido? Qual que é a finalidade desse embutido? O que é? Porque o nosso público ele vai ouvir que tem a possibilidade de usar o embutido da própria carta, mas como que realmente funciona isso? E será que só usando o embutido você contempla? É boa. O que acontece? Vamos desconstruir essa ideia Vamos lá. aqui. O Vamos que lá. acontece? O embutido, ele é um recurso Tá. ao nosso favor, né? Então, assim, vamos pensar que dentro do grupo, todo mundo tá fazendo a mesma oferta. Tá. Todo mundo, então, tem o quê? A mesma chance. Sim. O que me diferencia da Paula ou de você na oferta que eu tô dando igual? Nada. A gente vem, então, para o quê? Para um sorteio desses lances. Então, o que vai acontecer se eu estou participando de uma administradora, de um grupo que contempla só com o embutido? Tenho chances também? Tenho, mas isso não tem previsibilidade, porque eu vou participar por um segundo sorteio. Sorteio de sorteio. Né? Aí é o sorteio do sorteio, porque eu tenho já pagando a parcela, eu vou ter a minha possibilidade da contemplação por Loteria Federal. Ótimo. Um lance embutido, somente com embutido, eu tenho um sorteio dos lances. Ele pode funcionar? Pode. Aí a gente tem outras estratégias. A gente tem o lance fixo. O lance fixo eu já tenho o embutido mais um pouco do meu dinheiro. Aqui já é uma outra modalidade, a minha chance já fica um pouco melhor. Particularmente a estratégia que eu uso para mim em todas as cartas. Lance fixo com embutido onde eu coloco um pouco do meu dinheiro. Porque eu estou injetando dinheiro no grupo. O grupo tá saudável, entende? Então, assim, posso participar só pelo embutido? Posso.
eu posso contar com a pressa nessa contemplação? Não, é mais um sorteio. Então eu tenho 2 chances ali no mês de Uhum. sorteio. E Entendi. por isso que é muito importante essa transparência com o cliente, né, Miriam? E é Exato. o que a gente não vê em muitas operações. A gente não costuma ficar falando de operações que não é a nossa, mas a gente acaba tendo muito dessas conversas com os nossos Sim, clientes. Os sim. clientes nos trazem os casos que a Já teve gente, algum exemplo de cliente pelo, chegando no pelo escritório? amor, eu tive recentemente um atendimento com uma cliente que ela foi, vamos dizer, direcionada a entrar no consórcio e participar desse embutido que é o lance fixo da operador, da administradora e Sem recurso próprio, sem né? Só o da só o carta. da carta. E pasme, que ainda deram para ela um prazo de no máximo 2 meses para ser contemplado. Isso que é o problema, né? Meu O Deus. problema não é o produto, gente. O produto é um Não, produto excelente. O problema é realmente o que fazem com o com o produto. produto, A gente sabe que tem muita gente boa hoje no mercado, tem muita Uhum, informação, tem sim. muita gente correndo atrás, fazendo conta, estudando. Só que tem muita gente picareta. Isso, Tem querendo. picareta no E, mercado. e qual que é o risco para o cliente se ele acredita? O que pode acontecer com o cliente? Expectativa adiada. Isso, exato. Porque Adoece, né? Adoece o coração. É isso. O que vai acontecer? Entrou na expectativa, você contemplado, não vai acontecer no tempo que a pessoa quer. A não ser que saia um sorteio. A gente sabe que o sorteio tá para todo mundo. A gente só não pode contar com ele na hora que a gente quer. E geralmente essas pessoas são pessoas que elas estão com uma situação que ela quer resolver. Sim. Nesse caso dessa cliente, ela queria, porque estava para se mudar para outra cidade e queria já ir chegar lá na outra cidade com a possibilidade de comprar um imóvel, tão desejado imóvel. E aí, enfim, eu coloquei ela na realidade. Ela fechou? Não. Claro que não. Porque ela Olha queria só, ouvir que ela ia pessoal. contemplar em 2 meses. Gente, não dá. É. A gente trabalha com a verdade, com transparência. Então, quantas e quantas vendas a gente declina por falar a verdade? Mas a nossa carteira, ela é saudável. Então, Sim. o cliente que entra com a gente, que entra para fazer realmente um planejamento, esse planejamento é desenhado. Então, a gente esclarece todas as dúvidas, a gente está junto para o negócio acontecer, mas ele entra com consciência. Esse é o ponto, pessoal. Perceberam? Elas já perderam, inclusive, vendas Muitas, por inúmeras. falar a verdade. Uhum. Trazer clareza para o cliente. E aí, quando o cliente ele não escuta aquilo que gostaria, acaba desanimando. Mas nesse caso, eu percebi que é melhor Sim. do que conduzir um cliente e depois lá na frente ele desistir, né? Sim. A gente acaba atuando como educador, né? É isso. Nós somos educadores, então a gente tem que levar a consciência do nosso cliente primeiro Uhum. para que ele entenda que se ele puder esperar, para ele é melhor. E muitos desses voltam depois. Voltam. Você às vezes perde o cliente naquele momento, momentaneamente, mas ela vai olhar realmente tudo que tem aí no mercado e ver que aqui vai ter uma água limpa, né? Para tomar, vamos Olha. dizer, né? Eu acredito que quando a gente se juntou e fizemos assim, vamos fazer a Bernardes e Costa, a gente pensou nisso, num trabalho que a gente pudesse realmente Espelhar, né? desenvolver certo, que a gente olhasse e falasse, não, caramba, a gente tá vendendo que nem a gente tá com projeção de 100 fechar milhões! esse 100 milhões até ano, dezembro, gente. isso, É uma produção muito expressiva. exato. E foi como isso? Com essas parcerias, né? Com Uhum. pessoas que viram que, de fato, a gente, junto conosco, É. vão poder ir além, vão chegar É nos isso. objetivos. E você falou né? uma coisa, Paula, que é bem verdade. O nosso cliente, ele acaba sendo o nosso parceiro. Né? A gente acaba trabalhando em conjunto. A gente desenvolve o coração do negócio juntos mesmo. Entende? Então é bem bacana isso. Isso é legal que você falou, porque eu lembrei de uma frase. Todo cliente, toda pessoa, na verdade, gosta de comprar, mas ninguém gosta de ser convencido. Exato. Então percebi aqui que existe algo especial. Vocês
não convence, deixa, na verdade, o cliente entender com É, a clareza que vocês levam para ele é que isso. aquilo é uma ferramenta essencial para o crescimento dele. Às vezes a gente dá umas neles, né? Porque senão não vai. Não, é perfil, né? É. Tem cliente que precisa realmente de um empurrão um para uma choque, tomada de né? decisão. Um choque, às Tem vezes, gente até que de tem realidade, é, né? Tem mas isso. no geral é algo que acaba fluindo muito tranquilamente, porque a gente nem precisa ser agressivo. A partir do momento que você mostra para o cliente o que é, como que funciona, a gente também deixa ele tranquilo para tomar essa decisão. E a gente faz comparativo e prova. É difícil a gente não concluir uma venda assim, entende? Principalmente quando o cliente vem já direcionado, É. né? Ou vê o que está ali na expectativa financeira dele. Mas eu acredito que, assim, esse cenário que a gente vive hoje, do conhecimento, como a gente falou, Uhum. isso acaba sendo favorável. Sim. Né? Acaba sendo Você favorável. acha que eles estão mais educados, Sim, mais... com certeza, Sim, né? Como a gente falou, né? Uhum. E um ponto interessante aqui que eu queria ressaltar também é essa questão. O consórcio, ele é uma ferramenta de alavancagem, né? Onde o conceito mais simples que eu gosto de usar é o quê? Com pouco dinheiro você tem acesso Um crédito a maior. um crédito maior. Mas como, assim, na prática de vocês, como passar essa ideia de uma forma de uma forma educativa? O que vocês acham na experiência de vocês que é o cerne dessa questão? Porque nem todo mundo tem ainda esse grau de maturidade, de consciência do problema que elas têm. Nem todo mundo sabe que tem um problema. É isso. Poucos sabem que tem um problema e sabem que tem uma solução. Como é que vocês abordam uma pessoa no dia a dia? É importante mostrar para o pessoal, porque talvez você vai se identificar com isso. Será que você tem esse problema e precisa de uma solução? Como é que vocês identificam isso na prática? Como é que vocês fazem? A questão de a gente entender a questão financeira do cliente, né? Porque hoje, quando o cliente ele vai comprar, ele já logo pensa no financiamento. E aí, financiamento. Tradicional, né? É o Isso, meio né? O tradicional. financiamento agora abriu uma janelinha aí da Caixa para dar 20% de entrada. Mas só para um né? range, né? É um range Isso. específico. Mas a maioria são 30. Então, se a gente pegar o que a gente tem no que a gente estava conversando do lance fixo, né? Que é você usar 15%, 13% do seu dinheiro para você juntar com o que você tem da carta, para você ter acesso a um crédito bem superior, você já está ganhando aí até mesmo da entrada de 20%, né? Sim. E se a gente for pegar para aquele cliente imediatista, comparando com uma entrada de 30% em um financiamento, se ele tem 30% de recurso, mais 30% do embutido, deu 60% de lance. Olha só. Dependendo da administradora. A gente tem administradora que o lance é sobre O crédito. somente sobre o crédito e não sobre categoria, que é crédito mais taxa. Então, teu dinheiro é puro, né? Os teus 30% é realmente 30%, então já tem 60%, um lance agressivo até. Dependendo da administradora que a gente E for aí colocar. você não precisa ficar com anos e anos à frente pagando, né? Então é muito importante você dar valor ao seu dinheiro. A gente faz uma conta, né? Que a cada 280 mil reais, né? A gente tem acesso a 800 e poucos, A cada né? 200 mil eu faço 840 mil. Isso, exatamente. Olha aí, pessoal, entenderam? Isso Cada é 200 mil. Né? a questão da alavancagem aqui. O conceito de alavancagem patrimonial é você usar pouco do seu dinheiro para ter acesso a um crédito maior. 200 e... A cada 200 mil mil eu faço 840. Olha Isso só. com estratégia, não é qualquer maravilha. tipo de lance. Mas assim, é algo que, por exemplo, eu faço pra mim, Paula faz. Sim, Uma Você parcela que também faz? cabe no seu bolso. É Nós isso. fizemos, a gente fez. Entendeu? Esse imóvel a gente comprou dessa forma. A gente usou pouco do nosso recurso com o Ótimo. embutido. Olha um exemplo Né? prático disso E daí, ó. a gente alavancou um valor interessante. Só que assim, não pode ter aquela agonia. Não Não. pode Consórcio achar e que é agonia pra não combina. não adianta você achar que é pra ontem. Às vezes há casos, né? Há casos. O Mas que é pra ontem, a gente tem solução também. Sim. Quem tem pressa e tem bolso, a gente tem a possibilidade, se você não quiser ainda correr o risco de tentar a contemplação,
a gente tem aí carta contemplada que atende o mercado de Sim. forma excelente também, custo efetivo, muito mais barato do que um financiamento. A gente tem aí Prazos menores. prazos menores, então assim, qual que é a diferença? A diferença às vezes é o que você tem que dispor na entrada, mas quando o cliente faz a conta do dinheiro que ele paga no total, a carta Aham. contemplada é muito mais barato que um financiamento ainda e Claro. atendeu a necessidade de compra emergencial. Hum. Então, existem várias soluções no mercado. Realmente precisa estar com quem está à frente do negócio para poder te direcionar. Ter confiança, né? Porque são operações que você movimenta muito Muito dinheiro, não é dinheiro. algo que você vai dar 300 mil, 400 mil para comprar uma carta contemplada na conta de qualquer pessoa que você Isso é um vê. Não, e alerta, outra, né? tem que tomar cuidado, porque o que tem também de picareta no Olha aí, pessoal, mercado presta atenção. é gente vendendo carta contemplada que nem tá contemplada, gente. Olha só. Exato. Tem que tomar cuidado. Você viu ali um crédito de 900 mil, com 100 mil de entrada, essa carta não tá Para. contemplada, desculpa. E aí tem gente que quer ser enganado. E aí Pega. vai dar o dinheiro, você vai perder. E assim, entrando nessa questão da carta contemplada, eu acho que é um ponto também que a gente tem que salientar muito que hoje, como a gente fala de consórcio como investimento, na nossa operação a gente tem muitos clientes que são investidores mesmo, porque muitas pessoas falam consórcio não é investimento, né? Isso. Vida inteira a gente já ouviu essa frase. Não é, gente, é uma ferramenta de negócio. Se torna, Se né? Eu costumo torna. falar, realmente consórcio não É. é investimento, ele se torna um. Então a gente precisa ter essa consciência. Contrata, vai pagando, direciona o dinheiro, porque assim, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você não começar hoje, daqui 5 anos, 2 anos, 3 anos, o negócio vai bater na sua porta, você vai querer ter dinheiro, então é melhor ter começado. Coloca ali uma parcela, um fluxo mensal, vai pagando, se coloca o risco benéfico de ser contemplado. Essas cotas podem sair aí por sorteio. Numa dessas cotas que saem em sorteio é a tua cereja do bolo. Nossa, que Opa! Entende? beleza. Nessas cartas é que a gente vai poder ter aí um poder de negociação melhor, um lucro melhor na venda. Então, assim, hoje eu sou cotista de consórcio. Eu tenho mais de... Hoje, 25 cartas contratadas. E à medida que a gente vai contemplando essas cartas, a gente disponibiliza no mercado para venda, né? Então, tem cartas que já estão alocadas em imóveis, porque a gente usa dessa estratégia para a gente. E tem outras que a gente vai deixando ali no fluxo da venda. Pra Então, vender. quanto mais consórcio você puder ter, tenha. Segunda-feira, 17, é o vencimento das parcelas dos nossos consórcios. E aí tem que pagar em dia, A gente. gente- Se não pagar em dia, não tá apto pro Já sorteio. tem lá, vários deles hoje eu já paguei, já vi que estava lá no cartão de crédito já previsionado. O que é isso, gente? É algo que você tem como assim objetivo. Se tu acha, se nós não tivéssemos esses consórcios, a gente estaria pegando esse valor expressivo, porque 25, 30 cotas é um valor expressivo. Gente, eu tô falando que eu tenho 25 aqui. A Paula tem bem mais que eu. Tem gente que eu vou falar pros meus clientes, quantas cotas você tem? A gente prova, né? A gente mostra. 25 cotas. Nossa, mas é muito. Eu falei, nem é, gente. Pessoal, tá vendo esse detalhe que interessante? Vocês têm que confiar quem tá na trincheira. Exatamente. Quem faz o que fala. Exato. Não adianta você vir com um papinho, que não sei o que. Pessoal, não acreditem em mentiras. Aqui vocês estão vendo profissionais, anos de mercado, que aplicam no dia a dia aquilo que ensinam. Pessoal, esse é um ponto primordial. Tudo que nós recomendamos, que a Ana e a Miriam recomendam, tudo que elas trazem clareza, é porque elas experimentaram na prática primeiro, não é isso, Miriam? É isso aí, a gente valida toda a operação que a gente pega para fazer. Então, se a gente está vendendo algum produto em alguma administradora, a gente já testou a operação como um todo. Algumas deu certo, outras não. E aí assim, como a gente faz todo o processo do nosso cliente, a gente faz todo o acompanhamento e a gente vai realmente até a fase final, que é cartório, a gente precisa saber se não é só a contratação e a contemplação. Como é que funciona o faturamento? Qual que é o prazo do faturamento? Não é só vender. Não é só vender. Quais são os requisitos, né? Muitas administradoras pedem inúmeros documentos para o cotista,
depois de contemplado, comprovações de renda, imposto Sim. de renda, e isso acaba levando para uma burocracia desnecessária. Uhum. E quando a gente está ali na operação, a gente quer o quê? Quer que as coisas sejam fluídas, afinal, a hora da contemplação e da utilização do crédito é a hora mais feliz, Exato. Exato. né? É. E aí, com isso, a gente não vai seguir para venda, né? Para colocar o cliente numa situação que depois a gente sabe que vai ser dor de cabeça para nós, né? E como que vocês fazem? Explica um pouquinho, porque isso é muito importante. Porque você, cliente, você quer o quadro na parede, você não quer saber dos Os detalhes, né? pormenores. É, Uhum. Como que esse quadro foi pintado, exato. não quer saber. Exatamente. Como que vocês fazem para deixar mais softly, mais amigável esse processo burocrático que existe por trás das câmeras, vamos dizer assim? Aí a gente acaba absorvendo toda a parte mesmo burocrática. O nosso cliente, ele realmente ele não põe a mão em nada. A Olha, gente traz para o time, né? Hoje a gente tem aí uma galera trabalhando com a gente ali no back-office, né? Então a gente tem olha, ali uma base muito boa e o nosso cliente, ele fica realmente aguardando chegar a boa notícia. A olha gente só. oferta lances. Eu acredito que tudo começa na reunião, né? A gente passa essa segurança do que ele vai esperar junto conosco, né? E aí, a partir do momento que ele entra no consórcio, a gente fica ali como intermediadores, né? Entre o cliente e a administradora. O cliente, como você mesmo falou, não quer saber como ofertar lance, ele não quer saber o dia da É. assembleia, se o boleto vai ser pago ou se vai ser no cartão de crédito. Então, com isso, a gente tem que ter uma harmonia muito grande, É. né? A gente precisa ser realmente o facilitador do cliente. Isso, Porque, isso. caramba, a gente já tem um dia tão. Vamos dizer aqui o consórcio é o nosso negócio, Uhum. então faz parte da nossa rotina. A gente sabe que quando a gente vai contratar qualquer outra coisa que não seja o nosso produto, a gente tem tempo para parar para entender como são os outros Não. processos? A gente não tem. Então, por que que o nosso cliente que não trabalha com isso, ele não entende os processos, ele tem que parar para entender? É. Então, entendendo essa dor, a gente acaba ofertando, né, já soluções para eles completas. Eu gostei daquela frase que você falou um dia lá no escritório, que é como se fosse um casamento, né? É Como é que é a casamento, frase? gente. A hora que você assinou um contrato de consórcio é um casamento, porque a gente vai caminhar junto aí por um longo tempo. E assim, não é um longo tempo porque você vai demorar de contemplar, não é isso. É Aham. porque existe um contrato, né, que ele precisa aí fluir, e depois que você entrou, você vai nos indicar, porque a maioria dos clientes é isso, é assim que funciona. Então acaba estando com a gente por mais tempo. Eu tenho um exemplo que eu conto que eu tenho muito orgulho. Meu primeiro cliente de consórcio está comigo até hoje. Olha que São legal. 14 anos fazendo isso, Olha né? E só. não tá comigo até hoje porque não contemplou. Contemplou, já comprou, já indicou, já sabe? É que realmente os negócios vão se duplicando. Isso. Faz sentido, né? Tá. É. E E, uma vez que o cliente compra com consórcio, ele ah, não volta para o não tem financiamento. como, não tem como. Uma vez que o cliente compra, entende o que é comprar com consórcio, como é mais barato, ele não volta a pagar É, juros. olha só. E assim, é muito. É uma satisfação muito grande pra gente, né? Porque, que nem eu tenho uma cliente que também, para mim, é um orgulho estar com ela, porque ela já está na terceira geração, indo para a quarta Olha de só. consórcio. Né? Começou com ela, depois foi para a filha, foi para o neto, agora daqui a pouco o bisneto que está aí já no mundo vai ser um cotista. Mas por quê? Não tiveram problemas nesses anos todos? Tem, gente, tem, porque a gente é ser humano, É a gente isso. lida com uma administradora que tem inúmeros clientes, que às vezes passa por E em troca algum de momento vai dar sistema, ruim. Uhum. E vai. dá, gente. Então a gente vai lá e É resolve. O isso. ruim dá de vez em quando, tá tudo bem, A né? questão não É. é essa. A questão é como Resolver. resolver. E aí é que entra quem está com você. É. Porque se você comprou e você não tem essa assistência, Uhum. você vai ficar desesperado. Uhum. Essa é a palavra. Eu já vi pessoas que já me chamaram no Instagram.
Ana Paula, eu comprei. E eu ainda gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Não é a administradora, não é o produto, não é como é que funciona. Não, É é o a vendedor mesmo. pessoa. É a pessoa que está no caso. No caso da gente aqui, a gente Acontece de fato, a gente pega na mão do cliente. Essa pessoa comprou da administradora, que a gente é Porto Elite. Ela era da compra da Porto. E estava solta. Aconteceu comigo hoje, atendi um cliente hoje, comprou um crédito de automóvel, tá há anos pagando, não contemplou, nunca teve um atendimento, chegou até mim, e aí, Miriam, você me ajuda, você assume aqui, eu quero comprar imóvel, mas assim, eu tô perdido. Claro, a gente fechou ali um crédito bacana, um projeto bacana ali já com direcionamento para comprar o imóvel dele. Ele, ai, mas e agora? É aquela cota que eu tenho lá de carro, tô pagando e... Eu falei, não, essa cota eu A gente assumo. adota você. É, filho, gente, vem junto. E aí a gente vai assumir a gestão disso que esse cliente já tem. Como que isso acontece? Acontece demais. Demais. E aí é o que eu falo, não é a administradora, porque trabalha com a mesma administradora que a gente tem um fluxo enorme de consórcio, de negócios. Então, isso aqui é só insights que a gente traz, porque olha quem tá por detrás, olha a jornada, né? Ainda esses dias eu falei com uma vendedora de consórcio que ela tá pensando em financiar. Aí não dá, gente. Então ela não é vendedora do produto. Eu fiquei assim, gente, meio estranho isso, como assim? Mas eu falei pra ela, se ela ver isso daqui, ela vai até saber que é ela. Mas Não vamos dar nomes, não vamos dar... Mas o que eu tô querendo dizer? Não acredita no produto, né? Ou é uma coisa assim que tá gritando tanto de querer aquilo que vai totalmente fora das bases que a gente tem. Que é o quê? Uma compra programada, que você tá vendo que no final você vai ter, de fato, um custo efetivo pequeno e que você depois vai poder falar para os seus clientes que você fez essa operação e deu certo dentro da administradora que você trabalha, que você tem expertise. É importante pensar Entendeu? esse ponto, porque é muito normal o brasileiro deixar o importante se tornar urgente. Isso. E aí, quando algo se torna urgente, não tem milagre. Não tem café de graça. Não. Você vai ter que pagar o preço para ter aquilo no seu tempo. Exato. E aí, sabe o que eu vejo também? As pessoas precisam cuidar das emoções, né? Porque se a gente souber que, caramba, eu fiz um planejamento aqui, eu tenho que ter uma tranquilidade e cuidar da minha emoção para esperar que isso aconteça também. Exato. Exato, porque senão você acaba Se se perdendo. perdendo, se frustrando, né? É o que eu fiz um post também essa semana que Ela é dos posts, gente. Ela faz os que posts. faço os posts, já dou nesses posts É isso aí, gente. umas cutucadas aí. Já tá fazendo um jabá aqui, pode falar. Que é importante para você receber a sua contemplação. Se você não desiste, só contempla quem permanece. É isso. Só contempla quem permanece. Se você não tem aquela saúde emocional que a Miriam falou, de É você pros aguardar, fortes. É pros fortes, Não vai gente. Se ficar. você é forte, vamos lá. Se não for, vamos trabalhar essa fortaleza aí. é isso. E uma coisa interessante, né, pessoal? A gente está gravando esse episódio aqui num momento muito especial em que a gente está num período de uma promoção, a última promoção do ano, É isso aí. que é a Black. Mas veja, mesmo a gente estando num período de promoção, onde existe sim uma condição diferenciada consórcio, tem muitas pessoas que dizem que não tem dinheiro para fazer um consórcio. Mas será que esse realmente é o problema? Será que ela não tem dinheiro ou ela não tem outra coisa que está dificultando ela fazer o consórcio? O que vocês não acham? tem a prioridade, né? Ela não sabe gerir o dinheiro que ganha. É Exato. isso. Né? Eu fiz uma palestra agora recente sobre organização e planejamento financeiro. As pessoas não têm planejamento financeiro. Olha só. E aí gasta mais do que ganha, gastando mais do que ganha, vai sobrar alguma coisa para você se pagar? Porque o Não. consórcio, gente,
É um boleto que eu pago pra mim. Exato. Eu tô me pagando, eu tô pensando no meu futuro. E aí, o que adianta eu trabalhar tanto, não sei nem quanto que custa a minha hora, tô só trabalhando, acordando, trabalhando, o dinheiro cai na conta, ele nem fica. Exato. Não me planejei, e o consórcio é uma ferramenta excelente para quem precisa se organizar. Mas, Miriam, olha, outro dia o cliente falou para mim que não tinha dinheiro para fazer o consórcio. E aí eu fiz uma conta rápida ali com ele. Eu perguntei, você pede iFood? Eita, aí... Peço. Quanto você mais ou menos gasta com iFood no mês? Em torno de R$1.000. Aí eu perguntei, você tem streaming? Assina canais de TV? Assino. Quanto mais ou menos? Uns 150 por mês. Tá. E as saidinhas com os amigos? Mais ou menos quanto no mês? Entre 200 e 300 reais. Peraí, no final, a conta dava em torno de R$2.000 de gastos Olha desnecessários, supérfluos. E aí a gente coloca aqui na calculadora do consórcio, R$2.000 é uma parcela de um crédito de R$600 mil. É Ou até isso. mais, né? É isso. Agora, Dependendo da agora campanha que a gente trabalha, tiver, até mais. Esse Então- mês, 2.000 de parcela, você tem um crédito de 600 mil. Olha só. E a pessoa fala, não tenho dinheiro, não consigo fazer o consórcio. Então veja, pessoal, prioridade na vida. O que a Ana e a Miriam trouxe aqui é você reorganizar as suas prioridades, seu mindset e colocar o seu esforço financeiro em algo que vai te trazer realmente um resultado. Não ficar gastando com coisas que vai te distanciar do seu maior objetivo. E o que a gente estava conversando, né? Que a gente não vai ter essa mesma pegada de trabalho, de energia, vida de trabalho a inteira. vida inteira. Uhum, Porque, de uhum. fato, a gente tem um trabalho para dar conta disso tudo, É. né? Desse atendimento de excelência, né? De a gente conseguir bater os nossos objetivos, as nossas metas. A gente realmente se empenha muito, trabalha muito. Mas eu vou conseguir trabalhar por mais 20 anos dessa forma? Não, tem que Dificilmente, usufruir né? também, né? E aí, como é que você projeta o que você hoje ganha É. para que você não tenha essa perda financeira lá na frente? É isso. Né? A gente tem que pensar no futuro. Uhum. O consórcio, ele é um produto, uma ferramenta que ele nos ajuda também com isso. Ou A seja, cuidar do nosso futuro. é o meio, né? É isso. É o meio, não é o fim. É É o meio isso. que te conduz até o objetivo. Eu Não. acabo já montando um plano, uma estratégia, uma estrutura de uma aposentadoria ali para mim. Exatamente. Olha só. A Que aposentadoria imobiliária, gente. Que Uhum. legal. Começo hoje, contemplo, adquiro imóveis, coloco inquilino para pagar para mim. Daqui, no máximo, 10 anos, essas cotas aí já estão quitadas, eu já estou com um imóvel quitado que me gera renda. Miriam, eu vou trazer um dado para você e para a Ana. A Ana sabe que eu apresentei primeiro para ela. Eu fiz um estudo de 10 anos para trás até hoje, para apresentar para um cliente investidor. E eu simulei um cenário de quem tivesse 1 milhão na conta há 10 anos atrás. Qual que seria o investimento mais apropriado, que mais renderia para essa pessoa? Aí você pode colocar qualquer tipo de investimento, tá? E imóveis foi o que mais se destacou ao longo desses 10 anos. Por quê? Porque nesses 10 anos, 15, 20 anos, o Brasil sempre teve crise econômica, sempre. A gente, na década de 80, era aquela remarcação louca de preços, a inflação com 3 dígitos. Aí, quando chegou na época da Dilma, nós tínhamos aí a taxa de juros a 22%, bem mais do que nós temos hoje. Ou seja, o Brasil sempre teve crise financeira. Só que os imóveis sempre se manteram estáveis. Ou seja, mais uma vez confirmando aquela tese. Quem compra terra não erra. Quem investe em imóveis está protegendo, blindando o seu capital. É isso. Porque tem a valorização do imóvel, né? E ainda os aluguéis que você pode receber. Então, eu acredito que, assim, o que a gente tem que trazer aqui para já caminhando para fechamento desse podcast, que tá uma conversa muito boa. A gente fica aqui falando 2, 3 horas, que é algo que a gente tem aí na veia, É o que a gente né? gosta, né? É o que é a nossa essência, né? Nós trabalhamos com outros produtos, mas o consórcio, de fato, é o que a
acredita e que nos trouxe, né, até aqui, que vai nos trazer muito mais, é a gente ter a consciência que nada vai acontecer se a gente, de fato, a gente não colocar a mão e trazer como algo sério, que é importante. E se você ainda tem dúvidas, né, Miriam? O que que você colocaria aí como fechamento aqui do nosso É, podcast para o pessoal que está nos vendo? a gente gosta sempre de, antes de terminar, deixar uma mensagem, né? Final. Final para o público que está nos assistindo, porque o ano já está acabando, É isso aí. outro ano vai começar, e aí você para refletir. Lá em janeiro de 2025, você tinha muitos planos, muitos objetivos. Quantos deles você de fato conseguiu realizar? E agora nós viemos aqui através deste programa, deste podcast, o intuito educativo, de Isso trazer aí. esse nível de consciência para você. O que você deixa para esse público para refletir já pensando em 2026, Miriam? Gente, primeiro de tudo, coragem. Coragem para começar, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma e você precisa estar preparado para receber o que tem ali no futuro. E a gente só vai conseguir se começar hoje. Em um tempo oportuno, é uma campanha, por exemplo, como a gente tem hoje, Black do consórcio, e aí eu vou além, Black da Beck. Exato. Entendeu? Na Beck Consórcios você tem também aí uma vasta opção de oportunidades aí para você conseguir realizar seu sonho da forma mais barata e com excelência. Que legal. E você, Ana, qual a mensagem que você deixa para o nosso público seleto? Só ouro. O que você deixa para Eu eles? deixo porque é uma mensagem pensando num todo, não só para quem às vezes está começando e não tem muita grana, mas para você também que tem muita grana e às vezes não fez o consórcio porque às vezes tem aí uma quedinha de preconceito, achando que não é para você, porque talvez você já tenha dinheiro e quer comprar à vista. Então, assim, se permita, né, a conhecer de fato uma operação de consórcio. Isso. Se você não tem tanto dinheiro assim, então se organize e Comece a comece, ter. né, com o que você pode. Às vezes a gente também menospreza o que a gente pode fazer com pouco. E assim, conte conosco, né? Porque eu acho que a clareza que a gente pode te trazer, o nosso exemplo, o exemplo de vários clientes, é o que vai realmente ser aí, como a Miriam falou, a cereja do bolo, para lá na frente você olhar e falar: caramba, porque eu não fiz isso antes, É isso. né? Seja para você vender sua carta, seja para você comprar o seu imóvel, o seu carro, seja para você pensar na aposentadoria imobiliária, né? E bora, né? É isso, pessoal. Viram? É sobre coragem, é sobre propósito. Propósito é isso. Você ter um objetivo na sua vida. Não desista desse propósito. Por mais difícil que pareça o cenário em que nós vivemos, acredite, tudo começa com uma ideia. Tenha fé nessa sua ideia, desejo ardente que você vai conseguir. E como elas duas falaram aqui, vocês precisam estar perto de pessoas que também são confiáveis. Uma coisa que eu sempre falo, que como a gente está falando de médio e longo prazo, tudo que é médio e longo prazo, né? Um relacionamento, um estudo, nunca é linear, né? É isso. Nunca você vai começar aqui, vai terminar ali, vai ser sempre tudo lindo. Nunca vai ter uma crise, nunca vai ter. Se prepare para isso. Você vai entrar, às vezes vai acontecer de um mês você não tá com uma situação financeira do qual você gostaria para dar continuidade ao seu consórcio, mas a gente tá aqui, tem algumas soluções. Tem soluções para isso também. Se der o reverso, a gente tá aqui. Tem, dá para dar uma pausa, respirar, igual qualquer outra situação, mas tem que continuar. Pessoal, gostou desse episódio? Eu acho que ele vale o seu like, né? Então se inscreva no canal, dê o seu like, porque isso vai fortalecer para que este episódio seja compartilhado com mais pessoas, para que elas possam conhecer o poder dessa ferramenta que é o consórcio, a qual a gente se identificou, a gente usa a ferramenta e recomenda para você também. E a gente Perfeito? fica com a nossa operação aonde mesmo, Miriam? Nosso escritório é ali na Avenida Washington Luiz, no canal 3. E você que
quiser ali tomar um café com a gente tá super aberto para poder te receber. Café prêmio, hein? Diga-se de passagem. Gourmet. Isso aí, gente. E qual que, não, a rede social é importante, né? Aonde o público pode te achar, Miriam? Miriam Bernardes Consórcios no Instagram. Olha. E nós temos também o Instagram da Beck, né? Que é a nossa empresa que nós temos em comum. É um Instagram que a gente tá desenvolvendo ele é bebezinho. Compartilhado. Né? Mas é o consórcio Beck. E qual que é o seu? O meu perfil? é Ana Costa, _consórcios. E lá... Posso falar o meu também? Claro! Sandro Costa, .oficial. Aí sim, eu preciso ter um oficial, gente! Agora... Tem que ser elegante. Isso aí. E bora, né, gente? Bora que a gente tá aí pra mais conversas futuras. É isso. Mais um episódio do podcast Home Point para quem quer viver com estratégia em 2026. Tchau, pessoal!